Bom, a gente está de volta, só lembrando que essa coluna de tecnologia é com Everton Andrade. A gente vai falar hoje sobre a nova tecnologia, sobre os bitcoins. Vamos ouvir. Olá, amigos e ouvintes da Rádio CBN. Hoje falaremos sobre uma tecnologia que não é tão recente assim, mas que vem sendo muito mais desenvolvida e difundida nos últimos anos por causa do contexto de internet das coisas, o IoT, que nós já conversamos algumas vezes aqui na Rádio CBN. O nome dessa tecnologia é Beacon e é um conceito de comunicação entre os diversos dispositivos, os mais diferentes dispositivos que a gente pode imaginar. Sejam eles smartphones, tablets, lâmpadas inteligentes, enfim, qualquer que seja o dispositivo, se ele tiver Bluetooth, ele poderá compor essa malha de comunicação que os beacons fazem parte. E feita essa comunicação, nós podemos utilizar informações como localização do dispositivo, a frequência, a força do meu sinal, para que esses dados sejam cruzados e o beacon funcione como um GPS para ambientes fechados. Então ele vai conseguir dar uma precisão, uma georreferência, onde o GPS tradicional não consegue funcionar, pois o Bluetooth tem uma frequência especial que dá uma precisão de centímetros, muito diferente do GPS tradicional, que tem um erro aí de alguns metros. Então isso pode ser bastante interessante para esses ambientes mais fechados. E com isso a gente consegue adicionar aí informações em um contexto para o mundo virtual, pois eu vou conseguir saber de uma forma precisa onde as pessoas estão, onde os dispositivos estão e fazer com que essas pessoas e dispositivos ganhem etiquetas virtuais e eu possa explorar isso das mais diferentes formas. Bem, e como isso vem sendo explorado, aplicado pelo mundo, né? No Brasil, a gente tem isso sendo muito utilizado para o comércio e publicidade. O exemplo mais notório que nós temos foi o da Olimpíada do Rio de 2016, onde uma empresa se juntou com outras empresas de marketing e até mesmo redes sociais para fazer anúncios personalizados. Como que funcionava? Eles tinham diversas telas em paradas de ônibus e nos locais de competição, e eles faziam campanhas personalizadas para aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Eles pegavam informações do smartphone da pessoa e lançavam campanhas publicitárias personalizadas para esse tipo de pessoa, para o público que estava ao redor daquela tela. Muito similar ao que acontece nas páginas web. Hoje, quando você entra, você recebe anúncios personalizados para você, mas agora no mundo físico, pois você está recebendo anúncios personalizados, mas baseado em informações físicas. Isso é bem interessante. E além dessa utilização, a gente tem diversas empresas brasileiras utilizando para fazer ofertas personalizadas, cupons personalizados para pessoas que adentram em suas lojas. A gente tem a utilização disso em diversos shoppings aí das grandes cidades, como Rio, São Paulo, fazendo a utilização disso. Além de utilizar essa comunicação também para planos de fidelização, porque muita gente acha chato colocar o CPF ou alguma informação ali naquela fidelização, naqueles pontos para você ganhar o desconto. Enfim, fidelidade com a determinada loja, você não precisa mais colocar isso se você utilizar os beacons, pois ele vai se comunicar com o seu smartphone e você simplesmente vai fazer a compra ali sem precisar digitar nada. Sem falar que algumas empresas estão fazendo com que os seus cardápios sejam acessados pelo smartphone ao entrar no estabelecimento, ao entrar no restaurante. Então, ao invés de ter que vir um garçom te apresentar o cardápio, simplesmente ao sentar, você recebe uma mensagem no celular com o cardápio para você, muitas vezes até o cardápio personalizado. E por adicionar esse contexto, ser uma característica dos beacons,
também pode ser utilizado para você consultar e buscar informações sobre um determinado produto. Então, lojas com um acervo muito grande estão adicionando etiquetas Bluetooth, os beacons, em seus produtos para que você com seu smartphone se comunique e busque na internet mais informações sobre aquilo sem ter que consultar um vendedor ou alguém especializado nesse sentido nessa loja. Isso torna as compras muito mais iterativas e autônomas, que é a ideia principal do beacon, até mesmo adicionando um pouco de diversão. Algumas lojas estão adicionando isso também. Nesse contexto de tornar as coisas mais iterativas, divertidas e autônomas, a gente tem pelo mundo os beacons sendo bastante utilizados para turismos e galerias de artes, galerias, museus, outro tipo de galerias. Pois a gente pode adicionar essas etiquetas inteligentes nesses locais principais ou nessas obras para que elas forneçam informações para o turista sem a necessidade de guia, e essas informações podem ser até traduzidas para o idioma que a pessoa fala. Então isso torna o turismo muito mais atrativo e dinâmico. Uma outra utilização que vem sendo bem difundida é a da micronavegação. Por exemplo, o que acontece hoje nos transportes públicos é através dos beacons, pois a gente tem uma precisão aí do ônibus chegar, do trem chegar de minutos, às vezes até segundos. Isso é feito através da comunicação do Bluetooth entre os diversos dispositivos de quem está utilizando aquele transporte público e uma central que vai cruzar todos os dados e fornecer uma informação mais precisa para o usuário. Mas também pode ser utilizado aí em grandes shoppings, grandes galerias de lojas, para a gente localizar uma loja de uma forma mais precisa, utilizando a comunicação Bluetooth, que é bem mais precisa, para apontar se você deve virar para a direita, seguir adiante, enfim, fazer esse tipo de direcionamento. Em alguns hospitais europeus, isso vem sendo utilizado para localização de leitos e pacientes. De uma forma geral, a gente pode utilizar isso para se localizar e navegar em ambientes fechados, mas que sejam grandes. Esse tipo de navegação também foi utilizado nas Olimpíadas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A administração do aeroporto incluiu 30 mil dispositivos com Bluetooth, os beacons, ao redor do aeroporto para informar a localização das companhias aéreas, das lojas de alimentação e até mesmo entradas e saídas, fazendo com que o turista conseguisse se localizar e navegar de uma forma muito mais autônoma. Além disso, por ser uma ferramenta extensível, que a gente pode ter diversos tipos de aplicação, os beacons vêm sendo utilizados de uma forma inusitada, sendo aplicados aí em chaveiros, controles e até coleiras de animais de estimação para localizá-los em caso de uma eventual perda. O que não era o intuito inicial da tecnologia, mas a gente foi sentindo a necessidade e adaptando ela para isso. Umas outras adaptações bem interessantes vêm sendo feitas também. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma escola que vem utilizando os beacons e os dispositivos dos alunos, uma vez que todo aluno hoje acaba tendo um smartphone no bolso, para fazer a frequência escolar, que uma universidade brasileira vem testando também a comunicação dos beacons para navegação de deficientes visuais. Essa é uma tecnologia muito interessante que já está bem difundida e você pode estar utilizando sem nem perceber. Aqui foi o Everton Andrade falando mais uma vez sobre tecnologia e novos negócios. É isso, a gente agradece também o Everton pela participação